No vídeo anterior, nós ficamos conhecendo Yefim Pietrovich Polionov. Nós temos que nos acostumar muito com essas sílabas tônicas diferentes, né? A mesma coisa que a Sófia, não é Sofia, é Sófia. Então ele é Yefim Pietrovich Polionov, que foi, segundo o próprio narrador, este homem nobilíssimo e humaníssimo que decidiu tomar conta de Alexei e o seu irmão Dmitri. Não, desculpe, o seu irmão Ivan, o Dmitri é o mais velho, né? Decidiu tomar conta dos dois filhos da Sófia, né? Sem sequer gastar a pequena herança que foi deixado aos garotos pela generala, né? 1000 rublos para cada um. Né? Não só ele não gastou, como ele aplicou o dinheiro e depois, quando eles chegaram à maioridade, tendo o decano gastou muito mais do que 1000 rublos, cada um deles tinha 2000 rublos contando com os juros. Educou-os às próprias custas e, é claro, gastou com cada um bem mais do que aqueles 1000 rublos. Por ora, deixo mais uma vez de fazer um relato minucioso da infância e da adolescência dos dois, e aponto apenas suas circunstâncias mais importantes. Aliás, sobre Ivan, o mais velho, informo apenas que foi um adolescente um tanto macambúzio, ou seja, tristonho, taciturno e ensimesmado. Eu gosto muito dessa palavra ensimesmado, que você está sempre em si mesmo, né? Então, fechado nesse sentido, em si mesmo-ado, ensimesmado. Ensimesmado, nem de longe tímido, mas já desde os 10 anos como que compenetrado de que ambos, apesar de tudo, eram criados no seio de uma família estranha e às custas da caridade alheia, ele já sacava isso. E que o pai deles era um tipo sobre quem dava até vergonha falar, etc, etc. Esse menino revelou logo muito cedo, quase que desde a tenra infância, ao menos era o que diziam, aptidões extraordinárias e brilhantes para os estudos. Não sei ao certo, mas aconteceu que ele deixou a família de Yefim Pietrovich quando beirava os 13 anos, transferindo-se para um colégio moscovita e para um internato aos cuidados de um pedagogo experiente e então famoso, amigo de infância de Yefim Pietrovich. Mais tarde, o próprio Ivan contava que tudo se dera ao ímpeto para boas ações. Desculpe a entonação, né? Tudo se dera para o ímpeto para boas ações de Yefim Pietrovich, que estava dominado pela ideia de que o menino de aptidões geniais devia ser educado por um educador também genial. Aliás, nem Yefim Pietrovich, nem o educador genial estavam mais vivos quando o jovem, tendo terminado o colegial, ingressou na universidade. Como Yefim Pietrovich não tomara as devidas providências e o recebimento do dinheiro deixado pela generala tirana para as crianças e já transformado em 2000 pelos rublos, como esse dinheiro demorasse por causa de formalidades e protelações absolutamente inevitáveis entre nós, o jovem viu-se em apuros em seus 2 primeiros anos de universidade, pois foi forçado a alimentar-se e a manter-se por conta própria e estudar ao mesmo tempo. Cabe observar que na ocasião ele não quis nem tentar escrever ao pai, talvez por orgulho, por desprezo, mas é também possível que levado por um raciocínio frio e judicioso, que lhe sugeria que do paizinho não receberia nenhum apoio minimamente relevante. De qualquer maneira, o jovem não ficou nem um pouco desnorteado e acabou arranjando trabalho. Primeiro dando aulas a 20 copeques e depois correndo de redação em redação de jornal e conseguindo artiguinhos de 10 linhas sobre episódios de rua que assinava como uma testemunha. Né? Pequena digressão aqui, vamos lá. Ele cobrava 20 copeques. Copeque sabe, né? Como se fosse os
os centavos como se fosse não, né? Os centavos do rublo, né? Então, o quanto que era mais ou menos um kopek, né? Ou 20 kopecks? Na verdade é pouco, né? Só para você ter uma ideia, existe um conto do Machado de Assis, do Dostoiévski, em que tem lá um chá e cada um tem que pagar um pouco. E cada um paga 20 kopecks, né, para pagar o chá. Né? 50 kopecks era uma refeição em uma pensão. Tem em conta que a refeição em uma pensão já é mais barato, né? Então 20 kopecks dá para comprar um sanduíche, comprar isso mais ou menos. Num conto do Dostoiévski também, ele diz que o amor do pedinte o amor próprio do pedinte vale 35 kopecks. Se você dá menos de 35 kopecks para um pedinte, você vai estar o ofendendo, né? Claro que há ironia nisso, mas 20 kopecks talvez fosse o dinheiro que você até daria de esmola, né? Então ele assinava os artiguinhos uma testemunha. Conta-se que esses artiguinhos eram sempre escritos de forma tão curiosa e picante que rapidamente ganharam o público. E só com isso o jovem já mostrou toda a sua superioridade prática e intelectual sobre aquela numerosa parcela da nossa juventude estudantil de ambos os sexos, eternamente necessitada e infeliz, que da manhã à noite costuma lotar a sala de espera dos vários jornais e revistas das capitais, sem nada melhor para inventar senão repetir eternamente o mesmo pedido de tradução do francês ou algo para copiar. É claro que o francês era a língua da cultura na Rússia naquele tempo. A Rússia foi fortemente influenciada pela cultura francesa naquele tempo, né? Mas o nosso Ivan, ele não fazia só isso, ele conseguia oferecer algum talento, né? O francês tem tem dezenas de milhares de estudantes que conseguem traduzir. Se eu não estou enganado, o próprio Raskolnikov, do Crime e Castigo, também lá tinha um colega que deu para ele algo do francês para ele traduzir para qualquer pessoa, para que ele pudesse ganhar um pouco de comida, um pouco de dinheiro para sobreviver. Depois de travar conhecimento com os redatores, Ivan Fyodorovich esteve sempre em contato com eles e em seus últimos anos de universidade passou a publicar com muito talento análises de livros sobre vários temas especiais, de modo que chegou até a ficar conhecido nos círculos literários. Aliás, só bem ultimamente conseguiu atrair por acaso e de uma hora para outra a atenção particular de um círculo muito mais amplo de leitores, de sorte que num instante foi notado e lembrado por uma parcela numerosa deles. Foi um caso muito curioso. Já de saída da universidade e preparando-se para viajar ao estrangeiro, às custas de seus 2.000 rublos, Ivan Fyodorovich publicou de repente, num dos grandes jornais, um artigo estranho, atraindo a atenção até de não especialistas. E, o principal, sobre um assunto que, pelo visto, absolutamente não conhecia, porque o curso que concluíra era de ciências naturais. O artigo versava sobre os tribunais eclesiásticos, questão levantada em toda parte naquele momento. Analisando algumas opiniões já emitidas sobre essa questão, ele expôs também seu ponto de vista pessoal. O principal estava no tom do artigo e na extraordinária surpresa da conclusão. Entre Mendes, quer dizer, nesse meio tempo, muitos representantes da igreja acharam terminantemente que o autor era um dos seus, e com eles não só os Grajdansvenik, mas até os próprios ateus passaram por sua vez a aplaudir. No fim das contas, algumas pessoas perspicazes concluíram que o artigo inteiro era tão somente uma ousada farsa e uma zombaria. Bom, no vídeo que vem eu falo um pouco sobre essa questão polêmica que estava no debate público naquele momento.